está sofrendo pelos nossos pecados até hoje, porque Ele é um cordeiro que levou os nossos pecados, e se o seu sangue ainda está propiciando, Ele sofre ainda. Eu te ordeno pelo poder de Jesus Cristo, chora. Cadê a sua mãe? O joelho para baixo era pouco. Diga, mamãe, glorifique o seu nome. Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. Irmãos, é muito pesado pregar esse tipo de mensagem, um evangelismo à moda antiga. No Velho Testamento, as próprias nações bebiam da ira da própria mão de Deus. Agora escute, que você vai ver uma diferença entre lei e graça. O próprio Deus fulminou Sodoma e Gomorra. O próprio Deus matou milhões no dilúvio. E você pode estar perguntando, que Deus é esse que matou tanta gente no dilúvio? Deixa eu te fazer só uma pergunta. Aquele casal Nardoni que jogou a criança do 6º andar, eles merecem o juízo de Deus? Me diga. Merecem, gente? Claro que merecem. Eles não merecem do diabo. O juízo de Deus eles merecem. Claro que merecem. De Deus, não seu. Entenda o que eu estou perguntando. De Deus. Eles merecem sim. E eles vão passar por um crivo do Senhor, pode ter certeza. Agora escute bem. Vamos supor que a gente tem uma multidão incontável de pessoas que toda semana jogam filhos dos prédios, que matam filhos, que matam pais, que fazem, que tem incesto, que tem pedofilia, e isso se torna comum e normal. Essa era a geração do dilúvio. E agora me diga se foi justo ou não. O apóstolo São Paulo diz que é justo um Deus justo fazer justiça contra toda injustiça. Agora, por que essa geração se livra tanto e não passa por que outras gerações passaram? Preste atenção. Eu acredito que se Deus não fizer alguma coisa com nossa geração, porque Ele vai fazer, Ele terá que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra e para o povo pré-diluviano. Vai ter, mas Ele vai fazer. Você vai entender a revelação de Deus aqui nessa noite. Você vê Deus punindo nações. Você vê Deus trazendo juízo sobre pessoas. Juízos terríveis. Juízos imperdoáveis. Juízos sem volta. Eu preguei na semana passada uma doença que mata mais que a morte. Você vê o juízo de Deus sobre Sansão. Sem retorno, sem volta. E realmente você vê essa situação da ira de Deus se acendendo contra toda injustiça, do juízo de Deus fulminando pessoas, fulminando gerações, fulminando multidões, milhões e milhões, como lemos em Salmos e Isaías, da mão do Senhor há um cálice de ira, e o próprio Deus faz as nações, gerações, pecadores beberem esse cálice. Portanto, isso que eu li está no Velho Testamento. Por que nós não sofremos hoje? Agora vamos voltar ao Getsemane. Deus vem ao seu filho, e na mão do Senhor tem um, e o filho falava com acerca de um.
Eu posso imaginar Deus, isso agora é exegese, é interpretação pessoal, hermenêutica bíblica. E agora você vê Deus diante de seu filho. Jesus estava pronto para a cruz, Jesus estava pronto para o sofrimento, Jesus estava pronto para escárnio, Jesus estava pronto para tudo. São 33 anos estando pronto. Irmão, Jesus não passou a existir depois que ele nasceu. Jesus não só existiu só depois que ele nasceu, ele se encarnou depois. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e ele é o cabeça do corpo da igreja, e ele, Jesus Cristo, o homem, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, o único mediador. Então agora você vê o filho dizendo: Pai, esse cálice. Não. E você pode imaginar Deus dizendo: eu já destruí gerações, nações inteiras. Se você não entrar na brecha, muitos vão morrer de novo. A Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Por quem? Você acha que a misericórdia de Deus é quem? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do diabo? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do inferno? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do pecado? Não. O maior livramento de Deus para nós é dele mesmo. Agora escute isso. A sua justiça precisa ser satisfeita e a sua ira apaziguada. Alguém precisaria bebê-la. Para você entender o que eu estou dizendo, você precisa ir lá no Velho Testamento, quando Deus anuncia a redenção. Quando você pega Abraão subindo o monte, com Isaac ia padecer desse juízo. Mas de repente havia um cordeiro preso pela cabeça, que eu prego sobre o parente remidor, o cordeiro substituto. Então Isaac sai de cenário e entra um cordeiro no lugar. Escute isso. E você acha que história linda. A história de Abraão terminou linda. Aquilo não é o fim, é só o intervalo. Porque aquilo que Abraão não fez com seu filho, Deus pegou o cutelo da mão de Abraão e fez com o dele. Para você entender sobre ser um substituto, você tem que ir em Jacó. Como que Jacó reconheceu, como que Isaac reconheceu Jacó? Agora eu vou te explicar o que é um cordeiro remidor. Como que um pecador santo vai comparecer justificado perante um Deus santo? Que pergunta. Como que um pecador santo vai aparecer justificado perante um Deus santo? Só tem uma maneira. A Bíblia cita várias vezes um termo como revestidos de Cristo, veste de salvação, veste de justiça, veste do sangue. Para você entender o que eu estou dizendo, vamos supor que você é um fazendeiro que cria ovelhas. Isso é vestir-se de Cristo. Isso é muito lindo. Você tem 2 ovelhas mães, e as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e a ovelha morre. O bebê morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Então agora nós temos uma mãe sem filho e um filho sem mãe. O que um fazendeiro inteligente faz? Ele pega o filho e põe para mamar na mãe. Nasceu no mesmo dia, tem a mesma carinha, é igual. Então pega, toma aqui, mãe. A mãe perdeu o filho perdeu a mãe, isso é óbvio. Só tem um problema. O fazendeiro olha e a ovelha mãe começa a fazer isso aqui, ó. Não sente o cheiro. Então ela rejeita. E ela começa a abandonar aquela ovelhinha. E o fazendeiro preocupado tira a ovelha. E agora a ovelha vai morrer de fome. Mas de repente ele se lembra que ainda lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. Então ele vai lá e pega a ovelha morta, arranca a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva. E leva de volta para a mãe. Agora a mãe, por mais uma vez, faz isso aqui, ó. E agora nasceu no dia, é parecido e também tem cheiro. Não foi assim que Jacó foi reconhecido?
que você consegue enganar Deus. Mas não existe salvação sem Jesus. Você não será reconhecido por Deus por você. É o que a Bíblia chama de ser reconhecido no amado. Não é pelo, é no amado. Deus vai olhar para você e vai ver se você tem marcas, se você tem um nome e se você tem o cheiro do Filho. E por quê? Volte ao Getsemane. Jesus vem e entra na brecha. O Cordeiro, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra na brecha. E ele está aqui no meio. Está aqui a ira, o juízo de Deus, que é justo. E aí está você, pecador. Ele está aqui e diz: vinde a mim, vós que está cansados. E aqui ele está apaziguando a justiça e a ira de Deus. Ele está bebendo essa ira. E aqui ele está chamando. E aqui ele está apaziguando. Isso é substituto. Agora você entende que o maior livramento de Deus para nós é dele mesmo. Agora você começa a entender o que é o cálice. O que é que Jesus tomou lá no Getsemane. Agora você precisa entender por que que Deus saiu do corpo de seu filho. A Bíblia diz que ele não pecou, foi pior. Ele se fez pecado. Como que um Deus santo ficaria num corpo tão profanado? Eu quero que você pegue tudo que Sodoma e Gomorra padeceu, tudo que milhões de pessoas padeceram, e eu quero que você coloque tudo no corpo de Cristo e ele padecendo sozinho. Agora você vai entender o que é o cálice. Jesus esperava tudo, menos a ira do Pai sobre ele. Jesus bebeu a ira de Deus. O próprio Deus dava a beber, mas ele bebeu. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele bebeu a ira e satisfez a sua justiça. Por isso que a Bíblia diz que o seu sangue ainda está propiciando. Quando você peca. Propiciatório é uma bacia, mais ou menos igual aquilo, que ficava na entrada do templo. Quando alguém pecava, ele ia lá e cortava o pescoço de uma ovelhinha e o sangue pingava no propiciatório. Esse propiciatório ainda existe, mas quando um cristão peca, ele pede perdão, o sangue de Jesus ainda fica ali propiciando. Ele ainda está sofrendo pelos nossos pecados até hoje, porque ele é um cordeiro que levou os nossos pecados, e se o seu sangue ainda está propiciando, ele sofre ainda. Você está aí? Eu quero que você vá em Apocalipse e você vai ter uma ideia agora um pouco complicada. Só para fechar. 6:14. Esse texto que nós vamos ler parece trailer de filme de Apocalíptico 2012, tão assustador esse texto. Mas aqui não vai falar da ira de Deus. 6:14 de Apocalipse, aqui não vai falar da ira de Deus. Aqui vai falar de uma outra ira. Aqui, em nosso tempo, nós não temos um Deus irado mais. Não. Deus não está irado. É pior. Olha o texto. E os céus retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira de quem? Epa! Então nós temos agora uma visão de o quê? Um cordeiro irado.
Irmãos, a coisa mais linda é você ver um cordeiro manso, mas deve ser terrível ver um cordeiro irado. Agora, um cordeiro irado é o estopim. As misericórdias ainda existem. Mas por que aqui agora é o cordeiro que está irado? Alguém pode me responder? Por quê? Porque ele bebeu o cálice. Se tiver uma ira, a ira é dele, não é mais de Deus, é do cordeiro. Veja na sua Bíblia. Aquele Jesus amoroso, aquele Jesus que beijava crianças, aquele Jesus lindo e maravilhoso. Nós temos uma visão aqui, algo que estonteia, algo que deixa desnorteado. Eu vou te citar um pouco do exemplo da ira do cordeiro em Apocalipse 9, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Essa é a ira do cordeiro. Aonde você se encontra agora? Aonde eu me encontro aqui agora? Aonde você se encontra nesse texto? O pastor já respondeu, quero que você responda. Eu vou estar lá no terceiro céu, irmão, lá no céu eporâneo, termo técnico, no seio de Abraão. Aqueles que entenderam. Irmão, hoje você tem uma porta aberta. A porta é estreita, porém está aberta. O caminho é estreito, porém dá para você trilhar. A misericórdia do Senhor ainda é a razão de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deve ser terrível rejeitar a luz de propósito. Hoje homens facilmente botam o braço e dizem: eu te odeio, Deus. O apóstolo São Pedro diz: são como os cães. Cães que são feitos para serem mortos ou presos. Vai lá em 2ª carta de Pedro. (2 e 11). Olha o que diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão em sua corrupção. Como servo do Senhor, nessa noite eu só tenho uma coisa a dizer: precisamos de pregadores que preguem para pecadores, e de profetas que preguem para pregadores. Eu quero que você me escute. Esse mundo perecerá com a sua injustiça, e com o seu pecado somente os justos florescerão. Você está em Deus ou no mundo? Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Mude de vida ou mude de Deus. Abandone o seu pecado ou pereça. Enquanto você ouve críticos do Evangelho, ateus praticantes, que são esses que não congregam, ateus praticantes, enquanto você para ouvi-los, o apóstolo Pedro diz: blasfemadores, dignos de serem presos ou mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão. Abandone a sua crítica.
Como diz o pastor, abandone a internet. Aquilo que rouba o seu tempo se torna o seu Senhor. E é o seu Senhor que determina a sua eternidade. Aonde você se encontra agora? Agora escute. Olhe bem. O Cordeiro Pascal ainda propicia, ainda nos perdoa. Mas a visão que temos em Apocalipse é de um Cordeiro que não vai retroceder. É de um Cordeiro que não vai voltar atrás. Em Apocalipse 19, e versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, isso fala de ira. E a sua cabeça havia muitos diademas e tinha nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. A visão que nós temos de Cristo no final dos tempos não é encorajadora. A misericórdia ainda existe, mas o que você fará quando ela for cortada? Quando a tempestade vier, você estará pronto para isso? Uma geração de crentes murmuradores, moles. Uma geração de pessoas murmuradoras que zombam de Deus, que não se arrependem-se. Agora escute bem isso. Olhe para mim. Eu vou falar algo muito importante a você. Quanto mais você tardar o seu arrependimento, será menos provável que ele aconteça. Quanto mais você demorar a voltar-se para Jesus, você que é um evangélico não praticante, você que disse que posso congregar em casa, irmão, escute bem, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não tem como, não, eu sou de Jesus, eu não gosto de igreja. Como que você tira a cabeça do corpo? Jesus é a cabeça dessa igreja. Se você fala mal da igreja, você fala de Cristo. Ou você já viu no parte do corpo, você andando aí, tem um narigão. E aí, narigão? Onde é que você está? Eu não quero mais saber do meu corpo. E aí, dedão, pezão? Não tem como você tirar Cristo da igreja. Não tem como você tirar Cristo do corpo. Falou mal do corpo, fala mal da cabeça. Fala mal da cabeça, fala mal do corpo. Eles são a mesma pessoa. Sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Ao herege, disse Paulo a Tito, ao herege, depois de uma ou duas correções, não surtindo efeito, deixe-o, abandone-o, ignore-o. Irmão, se alguém vem e pergunta a você e fala com você, é porque elas encontram ouvidos. Uma pessoa só fala para mim porque ela encontra ouvido. Quando alguém chega em mim e diz, pastor, estão falando, é porque eu digo, é porque você ouviu. Se ele não encontrou ouvido, ele não vai falar. Escute bem. A misericórdia existe. O amor de Deus se estende a todos. Ele está aqui retendo a ira e chamando pecadores. Ele está aqui pronto a aceitar qualquer um. Mas o Senhor prefere lidar com incrédulos, prostitutas, homossexuais, assassinos, do que com crentes frios. Apocalipse diz, eu queria que você fosse frio ou quente, mas como você nem cheira e nem fede, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita indiferença, a sua glória é o arrependimento.
Você não pode ser indiferente a duas coisas: ao seu pecado e à glória de Deus. Ainda há chance. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Ainda há oportunidade para aqueles que estão desviados. Então você vai chegar diante do tribunal de Cristo e falar: Senhor, eu saí da igreja porque o pastor pedia dinheiro. Eu saí da igreja porque o pastor gastava tempo nisso. Eu saí da igreja porque o irmão prostituiu, porque falaram de mim. Eu saí. O Senhor vai dizer: quem morreu por você? E o Senhor vai dizer: eu morri por você. Quantas vezes eu te enganei, quantas vezes eu menti, quantas vezes eu escandalizei. Então não tem desculpa para você sair desse lugar. Abandone o pecado ou pereça. Ainda há oportunidade para você voltar para Jesus. Você que está assistindo pela internet, e justamente é só o que você sabe fazer, assistir culto pela internet. São crentes infernetes. Irmãos, a mensagem que eu prego, os 4 maiores sinais para o retorno de Cristo. Eu falo sobre o primeiro sinal sendo a apostasia, o segundo sinal sendo a evolução sexual, o terceiro sinal sendo a degradação do amor e da moral, e o terceiro sinal sendo a evolução científica. E você sabe o que é apostasia? Eu não vou citar toda ela, que ainda eu quero, se Deus me der graça, pregar essa mensagem aqui. Quem aí sabe o que é apostasia? Quem não sabe, levanta as duas mãos bem alto, lá em cima. Meu Deus, 100%, 198%. Apostasia. A Bíblia Sagrada diz que a apostasia é o estopim entre um tempo e outro. Depois da apostasia virá o fim. Não acontecerá assim antes que venha a apostasia. Jesus não volta antes da apostasia se instalar. Foi o que Paulo diz. Apostasia é o abandono da verdade, propositalmente ou cegamente. Você pode abandonar de propósito ou ser levado a abandonar. Qual é a característica de um falso profeta? O profeta prega a verdade. E o falso? Não necessariamente. O falso pode só esconder a verdade também. Pode não falar nada. O que caracteriza uma pessoa falsa pode ser apenas o silêncio. Por exemplo, se eu estou numa roda de pessoas lá, na minha equipe de pastores, e eles me colocam numa sabatina, que eles têm algo contra mim, e eu vejo ali o meu co-pastor em silêncio, ele já disse tudo. O silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. Não precisa eu sair por aí pregando mentira. Basta eu ficar calado na hora que deveria falar. Você entende o que está ouvindo? Nós seremos duramente cobrados, não só por aquilo que fazemos, falamos, mas por aquilo que deixamos de fazer e deixamos de falar também. Há pessoas que precisam de Jesus. E eu estou calado. Uma geração morre quando um profeta se cala. Eu tenho me preocupado muito com a minha geração. Eu tenho chorado por essa geração. Eu fico imaginando a geração dos meus filhos, dos seus filhos, a geração dos nossos filhos.
Eu já disse, se for para ter kit gay, para ter tudo isso, meu filho vai estudar em casa. E vou fazer escondido e ninguém vai saber. Essa geração está indo a bancarrotas. A igreja precisa avançar e salvar vidas. A igreja precisa deixar de olhar só para o seu umbigo. Ela precisa avançar. Você precisa avançar em Nova Iguaçu. Há milhões que estão indo para o inferno e você não faz nada. Há milhares de pessoas indo para o inferno e você não faz porcaria nenhuma. E nesse exato momento você está mais preocupado com a porcaria que eu falei do que com as milhões indo para o inferno. Olhe para as suas mãos. As suas mãos hoje estão limpas do sangue de milhares que estão indo para o inferno. Você consegue dormir hoje e dizer: Senhor, eu estou com as minhas mãos limpas desse tanto de gente que vai para o inferno. Você consegue dormir sem isso? Você consegue sair por aí dizendo: Senhor, eu estou tranquilo, porque de alguma maneira eu faço a tua obra, ou eu contribuo, ou eu evangelizo. As suas mãos estão limpas do sangue dos milhões. 87 mil pessoas morrem por dia e vão para uma eternidade sem Cristo. Você está livre disso. Quantos pregadores hoje estão livres do sangue desses milhares que vão para uma eternidade sem Cristo? Quantos conferencistas? O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme profetas. O diabo teme homens santos. Abra a sua boca. É hora de despertarmos do sono. Irmãos, chega lá. Deus, assim diz o Senhor ao ministério apacentar. Deus levantou essa igreja para ser um divisor de águas. Deus levantou essa igreja para sarar quem não conseguia ser sarado. Isso aqui é uma caverna de Adulão. Como poucos entendem, está na hora de despertar do sono e fazer um arrastão espiritual nas nações, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Quem crê nisso, dê um brado. O diabo tem lançado algumas pessoas em prisões emocionais. Sabe por quê? O diabo não tem intenção de calar algumas pessoas. Deixe que falem. Não cheire nem fede. O diabo quer calar você. Acorde. Bom, queridos, esse mês nós estamos com uma promoção tremenda sobre os nossos materiais, mensagens de áudio, mensagens de vídeo e camisetas. Por exemplo, eu tenho essa série aqui, O Fim dos Tempos, em 4 DVDs, que eu falo sobre as profecias dos últimos tempos. Você crê que Jesus vai voltar? Eu também creio. Então são 4 DVDs, esse é o tema que eu abordo como professor e a gente tem o simpósio profético que dá esses estudos. Essa série Fim dos Tempos eu falo sobre apostasia, o falso profeta, anticristo, grande tribulação, o retorno de Cristo, o reino de Deus, o juízo final. É espetacular, são 4 vídeos nesse box para você não perder. E eu tenho um outro box que eu falo sobre o rapto, aí é exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui eu já falo sobre a volta visível de Jesus, eu falo sobre o Armagedon, especificamente sobre o arrebatamento, esse box sobre o rapto aqui. Então são 2 boxes. O Fim dos Tempos, que são as profecias, lidando com as profecias do final dos tempos,
e sobre o arrebatamento da igreja. Então são 8 DVDs nesses 2 boxes aqui, ó. 8 estudos, né, para você poder assistir, para você poder ser ministrado pelo poder de Deus. É algo fantástico esses 2 vídeos aqui, esses 2 boxes aqui, são 4 vídeos para você poder adquirir. E eu tenho também esse CD aqui com 20 pregações dentro dele, em um CD. Claro, MP3 para caber tudo no CD, mas são 20 mensagens. Vou te dar o título de algumas. O pior de todos os pecados, o retorno de Cristo e a última geração. O tipo de pregação que Deus abençoa e o tipo de pregação que Deus abandona. Outra aqui, ó. Pecados da mente. Poderá Deus abandonar essa geração? Olha o título dessa, ó. Tire lições da sua dor. Olha essa aqui, ó. Um coração que não pode prosperar. Alegria de morar no céu. Apenas um caminho. Essa aqui é legal, ó. Como transformar Laodiceia em Filadélfia. Muito forte. Esse cristão incrível, lidando com a ofensa, lidando com a tentação, o anseio furioso de Deus, mensagem poderosa. Não vou falar todas, são 20 pregações em um CD que você pode adquirir também. E tenho essa camiseta show de bola, irmão, ó. Aguardando a volta de Jesus hoje. A volta de Jesus ou a volta de Cristo? É a volta. A camiseta que você vai andar com ela na rua, dizendo que você crê na volta de Jesus. Aguardando a volta de Jesus hoje. Então, nossa promoção é o kit completo. Ó, você pode comprar avulso no site. O site é www.missãovem.com. Lá dentro do site, você clica em shopping, tá isso tudo lá. Mas tem uma promoção que a gente está fazendo para você poder levar tudo que eu falei aqui, ó. As 2 séries completas com os 4 DVDs, mais o CD com 20 pregações e mais a camiseta por R$ 140. E você pode adquirir até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Se você entrar agora no site, vai estar lá a promoção estampada no shopping. Kit do mês. Está escrito assim, ó. Kit do mês. O kit do mês, CD com 20 mensagens, box, o arrebatamento da igreja, que é o rapto, box, fim dos tempos e mais a camiseta aguardando a volta de Jesus hoje por R$ 140. Você pode pagar até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito e vai chegar na sua casa via Sedex, viu? Vai chegar na sua casa via Sedex, só tem que calcular ali no site mesmo. Já vem o preço para a gente chegar e enviar para você lá na sua casa. Olha que legal! Não fique de fora dessa promoção para você aprender e receber de Deus, tá bom? Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. Aí que abre, ela tá lá. Então se ela tiver atrás de alguma coisa, nem assim ele vai ver. Vem cá você. Onde você chorou, porque eu não orei por você, né? E o que eu falei para você? Que eu podia voltar. Desanimado, que ainda tinha mais outros dias para Jesus curar, né? É isso? Então tá. Você quer enxergar sua mãe? Sua mãe está na distância, que segundo ela, você não veria ela, certo? Então significa que se eu orar por você e você ver a sua mãe, você foi curado. Quem crê? Deus de Abraão. Ó, estão na frente aí, como é que ele vai ver a mãe? Estão na frente. Você sabe que... Quantos anos você tem? 11. E o seu time? Eu não gosto muito de futebol. Conversa, hein?
Você sabe que eu sou São Paulino, você deve ser corintiano, por isso você falou isso. Pode parar, quem mandou? Ó, quando você abrir o olho, você não vai até a sua mãe, você só aponte a mão onde ela está. Tá bom? Você crê que Jesus te curou? Abre os olhos e enxerga. Fecha o olho de novo. Ele está curado, gente? Não. Se ele estivesse enxergando, a primeira reação dele era apontar a mão. Vou orar de novo, estenda as mãos. Ele o procurou. Você estou vendo a mãe, está ali, pronto. Isso é cura. Com Deus não tem meio termo, é ou não é? Quando eu orar, você procura a mãe e aponte a mão. E faça isso com fé e convicção. Você vai vê-la. Você não vai pensar que viu, vai vê-la. Amém? Doença na vista dele. Eu te ordeno pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cadê a sua mãe? Oh, 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 oh. Glorifique o nome dele. Não, gente. Vai lá. Tenha anunciado o evangelho na cidade. Meu Deus, a mãe está dizendo que ele não lia. A mãe está dizendo que ele não lia. Aqui. Ele não lia, nem com óculos. Não é isso que ela estava falando agora. Quanto mais sem. Oh, foge! Foge! Vai passando o tempo. Qual o problema neurológico que ela tem? Você lembra lá? Está quanto tempo sem andar por causa desse problema motor? 10 anos. A senhora quer sair daqui hoje andando sozinha. 10 anos que essa senhora não anda. Só esposo. É ele que está dizendo, não sou eu. Qual o nome da doença que eu nem consigo repetir. Mas só ver que hoje foi ali para casa andando sozinho. Eu me lembro a última vez que aqui estivemos. Continue ministrando essa canção. E o garotinho que nunca tinha andado na vida, né, pastor Naú? Ele está andando para lá e para cá. Foi no encontro dos 4 mil. Olha para mim, a senhora. Só crê que nesse lugar há homens e mulheres de Deus. Só crê que o pastor Naú é um homem de Deus. Só crê que o pastor Luiz é um homem de Deus. A senhora crê que eu sou um homem de Deus. Essa igreja é de Deus. Se a senhora crê em tudo isso, eu digo em nome de Jesus. Levanta e anda.
quer falar? E minhas pernas, do joelho para baixo, era podre. Do joelho para baixo era podre. Eu ficava em pé e sinto uma dor terrível. 10 anos sem andar. Quase 10 anos. Dez anos sem andar. Ela falou para mim aqui que assim, sozinha do jeito que ela está, 10 anos só não anda assim sozinha, nem só está falando. 6 anos. 6 anos. É porque ficava mais devagar. Há 10 anos só tem a doença e há 6 anos parou de andar. Isso mesmo. Gente, minha família foi. Com a mesma doença. Traz isso tudo aqui, vai ter a família inteira curada até domingo. A glória de Deus está nesse lugar. Tá? Você está com mais problema que ela. Só no dedinho o cabo aqui. Esse céu se abriu aqui nessa noite. Ei, ei. Mas não são mudos. Ele era surdo e mudo. Então ele não falava porque ele era mudo. Oi! Ele está ouvindo? Não, diga. Ele era mudo. Diga, mamãe. Glorifique o seu nome! Peça a glória, então vem! Peça! Então vem com tua glória! Grite alto! Então vem com tua
Glória a Deus. Que maravilha você ver o agir e a mão do Senhor na vida das pessoas. Mas não só os milagres. Eu me impressiono com os milagres, me impressiono. Fico feliz em ver pessoas curadas, eu fico. Mas eu também fico muito feliz quando eu vejo um pecador se arrependendo. É o que mais importa. É o foco desse ministério. Você que está nos assistindo, que ainda não participou de nenhuma conferência, uma cruzada evangelística com a gente, você pode participar. Olha, eu prego em várias igrejas do Brasil, graças a Deus. Eu tenho abertura em todos os ministérios do Brasil e eu vejo pessoas em lágrimas se arrependendo. Eu vejo pecadores derramando o seu coração, mas não só pecadores, nós estamos vivendo dias também de evangelizar a própria igreja. Então você vê crentes se arrependendo, vê crentes pedindo perdão e vê desviados voltando. Isso não tem preço. E os milagres vêm só para confirmar o que a gente vem pregando, né? A Bíblia diz que os milagres seguiam os que creem, mas a palavra do Senhor traz arrependimento. E é o que nós precisamos em dias atuais. Inclusive, querido, eu quero te chamar a um desafio. Se você tem aí um mês de programa, visto a mão de Deus, o Senhor agindo na nossa vida, como tem agido também em vários outros ministérios, eu quero te convidar a você contribuir com o nosso ministério. Aí no rodapé do seu vídeo está a conta bancária e também está o site. Se você quiser contribuir mensalmente, nós chamamos isso de Ministério Vagalumes, que é levando a luz de Deus a todas as nações, e você contribui com a quantia que você colocou no seu coração. Mensalmente, todo mês eu vou te dar um CD com 20 pregações, depois um DVD, para te agradecer mesmo por você estar nos abençoando, levando a palavra de Deus às nações. Olha, nos ajude a fazer a obra de Deus, nos ajude a levar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai te recompensar de uma maneira tremenda. Vamos orar? Vamos abençoar a sua vida? Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse programa, porque a tua palavra tem sido derramada em cada coração, porque o Senhor tem ministrado de uma maneira impactante, impressionante, surpreendente, e nós temos sido transformados. Pai, eu oro pelos telespectadores que nos assistem. Pai, eu libero a cura do Senhor sobre essa irmã, sobre esse irmão, sobre o amigo católico, espírita, essa pessoa que já está simpatizando com o nosso programa. Nós não estamos aqui, meu Pai, para divulgar um ministério, nós estamos aqui para divulgar o seu nome, para levar a palavra, a mensagem da cruz, para dizer aos irmãos que o Senhor Jesus está voltando, para dizer aos irmãos, levar a mensagem de arrependimento e mostrar também os milagres como tom de evangelismo. Pai, é para isso que nós estamos aqui nesse programa, e eu abençoo a todos os telespectadores de qualquer lugar desse país, abençoo a todos, liberando a graça e o poder de Deus sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, nós chegamos ao final de mais um programa. Eu sempre peço que você continue com a gente todas as segundas-feiras, às 23 horas, aqui pela Rede Boas Novas. Não perca essa oportunidade de ser abençoado, não perca essa oportunidade da sua família ser abençoado. Toda segunda-feira, 11 horas da noite, você tem um compromisso aqui comigo. Esses programas que a gente vem passando, é claro, você deve estar estranhando. Poxa, o pastor está passando uns vídeos aí que ele já está... Parece que tem tempo, né? Hoje, eu estou 26, 30 quilos mais magros, e o programa aí, essas mensagens, é uma série de mensagens que eu preguei no Ministério Apacentar, de um ano atrás, Apacentar de Nova Iguaçu, mas Deus me abençoou que consegui perder aí uns 30 quilos. Então, para você não estranhar aí que eu estou aqui diferente, na mensagem de outro jeito, as mensagens já tem um tempinho, mas elas são tão importantes que eu achei necessário colocá-las para você, tá bom? Continue com a gente aqui nesse programa, nessa emissora. Até o